Bom dia, senhores conselheiros, nossos servidores, Dr. Carlos Eduardo, nosso secretário adjunto de Relações Institucionais, Dr. Rafael Marques, novo chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do Trabalho. Dou a ambos, né? O Dr. Carlos Eduardo é a primeira atividade aqui em Brasília na função. Ambos as boas-vindas. E eu pedi que viesse, inclusive, para apresentação, apesar dos dois serem bastante conhecidos, mas são funções novas que estão exercendo. E, claro, não só aos conselheiros, mas todos os membros do Colégio de Procuradores, ambos estão à disposição, como toda a administração do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Vamos dar início à nossa... Qual é a sessão? Duzentésima oitava sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Aprovação da ata, né? Aprovação das atas da 185ª sessão extraordinária e do 107ª ordinária. Alguma observação? Aprovadas. Posso? Por favor. Comunicados e proposições. Presidente do Conselho Superior. Eu tenho alguns comunicados e, na verdade, pleitos para este Conselho. O primeiro diz respeito... aliás, é bom que se diga, isso foi inclusive dito aqui, se não por todos, pela maioria dos conselheiros. Este Conselho tinha que regulamentar diversas matérias que já vinham se arrastando há muito tempo. E a gente sabe que toda regulamentação, ainda mais num órgão como o nosso, que em diversas realidades, estão sujeitas a não só contestações, mas a adaptações que são necessárias. Então eu trago aqui pedido com relação a 3 das resoluções que nós aprovamos. A primeira é a resolução 131, que estabelece o plantão. Nós temos um problema bastante grave, que é ainda a falta de estrutura em algumas procuradorias pequenas, principalmente algumas PTMs. PTMs com 2 servidores do quadro. E, de acordo com a resolução que foi aprovada, o que poderia gerar? O servidor escalado para o plantão de sábado e domingo, ele teria 4 dias de folga compensatórios, ou seja, ele só trabalharia um dia útil por semana, durante a semana útil, melhor dizendo, os dias úteis. Então isso está trazendo sérios problemas. Nós tivemos a reunião com os procuradores-chefes semana retrasada. Foi semana... Semana passada. Não. Foi no dia da posse dos procuradores-chefes, dos novos procuradores. E houve um pleito de todo o Colégio de Procuradores-Chefes para que a gente suspendesse a aplicação desta resolução, fizesse novas discussões com os procuradores-chefes para achar uma solução viável dentro da nossa realidade, principalmente de apoio humano, de material humano. Eu só ressalto aos conselheiros que dos cargos, 3.000 e poucos cargos, se não me engano, que nós criamos em 2011, só foram preenchidos até hoje 39, alguma coisa, quase 40% dos cargos. Ainda são quase 2.000 cargos a serem providos. Não conseguimos prover nenhum desses cargos neste ano, e a PILOA do ano que vem, o projeto da lei orgânica, já traz o famoso anexo 5º também zerado, ou seja, pela impossibilidade de provimento de novos cargos de servidores. Então eu trago aqui um pleito dos procuradores-chefes e meu, para que nós suspendamos a resolução dos plantões, a 131. Serão feitas diversas reuniões com os procuradores-chefes para a gente achar
uma proposta que atenda, e eu me comprometo a trazer no menor prazo possível a este Conselho uma nova proposta que seja viável o atendimento da portaria do Procurador-Geral da República. Senhor presidente, eu quando estava à frente da Corregedoria, à época o Corregedor Nacional também solicitou, determinou, né, que as corregedorias, através das corregedorias, fosse feito esse plantão. Eu enviei um ofício a cada procurador-chefe, à época, e pedi que eles colocassem ali a nossa realidade e concluíssem pela necessidade ou não desse plantão. Foi feito, eu encaminhei isso para a Corregedoria e à época nós ficamos, né, livres dessa obrigação de estabelecer plantões, que realmente isso é geralmente quem atua, área criminal, família, que tem essas medidas urgentíssimas. Inclusive, quando da portaria do Procurador-Geral da República, que ele fez como chefe do Ministério Público da União, era a administração anterior, inclusive eu conversei com a doutora Eliane Araque, que ela participou das negociações, e estava na ementa, inclusive, da portaria, os ministérios públicos deverão. Foi trocado para poderão, a pedido do Ministério Público do Trabalho. Só que o que acontece? Chegou duas determinações do Conselho Nacional para que a gente instituísse a portaria de plantão. Eu penso que a gente tem que realmente analisar se no nosso caso, no Ministério Público do Trabalho, seria realmente plantão ou sobreaviso. Que de fato, atualmente no processo penal tem a audiência de custódia, que é no máximo 24 horas. Então o plantão ele é necessário. No nosso caso, talvez um sobreaviso. Haveria necessidade de plantão, um servidor, um procurador, estar de plantão ou um simples sobreaviso, como aliás já ocorre. Eu mesmo aqui, meu celular fica ligado direto. Eu já recebi solicitação do TST, num domingo de manhã. Não, porque nós vamos fazer uma audiência, a greve dos Correios, vamos fazer segunda-feira. O próprio tribunal não tem esse tema de plantão. Mas isso aí é algo que eu queria trazer essa discussão junto com os procuradores, junto com os procuradores-chefes, e claro, trazer para este conselho, que é quem vai deliberar. Por fim, conselheiro Manuel Jorge. Senhor presidente, cumprimentando a todos e a todos os colegas que nos assistem, considero relevante a observação e a ponderação trazida por Vossa Excelência, juntamente com os procuradores-chefes. Eu apenas ponderaria sobre eventual necessidade ou conveniência de fixação de um prazo de suspensão. Apenas isso. Eu só peço que a gente considere agora claro, não. Período de janeiro, mas Vossa Excelência sem o menor problema. Eu já iniciaria, na semana que vem, faria já amanhã eu já tenho mais ou menos uma ideia na cabeça, dentro do que foi conversado com os procuradores-chefes, já submeteria 120 dias. Considerando o fim de ano. Eu tenho o final de ano agora, as férias de janeiro. Muitas férias em janeiro. Eu tirarei 20 dias. Os chefes provavelmente também. 120 dias. Diante de uma eventual e possível cobrança formalizada por quem enviou a determinação, sim, haveria já a indicação de um prazo. Claro, que perfeito. É um tratamento objetivo para o cumprimento da diligência. Perfeito. Eu me comprometo a fazer todas as conversações com os procuradores-chefes e trazer, se tudo der certo, ainda bem antes desse prazo. Então, por favor, doutor Fabiano. Senhores conselheiros, senhor presidente, aproveitando aqui a oportunidade dessa discussão, só para informar que a ANPT foi procurada por diversos associados que também trouxeram a preocupação com relação a essa resolução sobre o plantão, né? Sobretudo de algumas divergências em relação ao tratamento que tem sido dado por os membros do MPT com relação ao tratamento que é conferido aos membros do MPF. Especialmente na questão da compensação, que no âmbito do MPF,
não é preciso o acionamento do membro do MPF para que ele tenha direito à compensação. E a nossa resolução diz que o membro só terá direito à compensação se, naquele período que ele está de sobreaviso, ele houver o efetivo acionamento dele. Então, para nós está havendo um tratamento diferenciado. Sabemos que há uma divergência também de atuação e até de provocação, talvez, em termos de quantitativo, né, que nós não atuamos na área penal, mas ainda assim eu penso que os promotores de justiça têm muito mais atuação plantonista do que os próprios procuradores da República. Então, só para evitar também essas divergências de tratamento no âmbito do MPU, porque isso gera muito incômodo, muito constrangimento para os colegas, e a MPT tem sido cobrada, e daí, mais uma vez, eu louvo esse pedido feito pelo presidente do Conselho e, pelo que eu estou vendo também, já acolhido em parte, pelo menos, por parte dos conselheiros, e também reforço o pedido para que a gente suspenda por esse prazo. Acho mais do que de bom tom fixar um prazo, como o conselheiro Manuel Jorge solicitou, para que o Conselho Nacional do Ministério Público não fique sem uma resposta do Conselho Superior do MPT. Então era só isso com relação a essa resolução. Muito obrigado. Conselheira Cristina Senhor Nobre. presidente, senhores conselheiros, eu só queria destacar que a resolução do MPF, ela não obedeceu o que traçava a resolução do Conselho de Assessoramento Superior. E a nossa se faltou por aquele modelo. Foi. Conversando com os procuradores-chefes, a real necessidade de plantão, né, ou sobreaviso, a minha experiência, eu tenho 23 anos de Ministério Público e nunca me deparei com nenhuma situação de urgência para resolver sábado e domingo. Fui acionado, como fui recentemente pelo TST. Mas o quê? Me ligaram marcando uma audiência para segunda-feira. Agora, de ter que ir lá, eu sinceramente, comigo nunca aconteceu. Até pela divergência de atuação, né? Então, todos concordam? Senhor? Sim. A resolução deixou bem aberto isso. Ao que eu me lembro que a gente votou aqui, os colegas se acertam. Se quiser deixar só o chefe no telefone para receber, não tem obrigação. Ali ela traça os parâmetros. Quando não houver um acerto entre os colegas, pode se acertar. Aqui na geral fica só o procurador-geral e o vice. Excepcionalmente horário. E aí fica do jeito que está hoje. Mas o problema, Gustavo, é que coloca obrigatoriedade no servidor. Mas o problema aí já é um problema. Então, assim, o que eu queria concluir era isso, que também não se volta ao início da discussão. Veja na resolução qual é o problema que está dando e resolve. Se é problema de servidor, como é que faz com o servidor? Se é problema de compensação, como é que faz com a compensação? Mas não voltar para o início e então vamos discutir de novo se vai fazer isso. Senão fica... a ideia é ter algo. A gente precisa de algo para atender chamado sábado, domingo, feriado, etc. Eu não tenho dúvida disso. Hoje tem informal, né? Eu vou ficar até o dia 6 aqui, depois a doutora Cristina vai ficar. É que eu acho, mas essa informalidade pode ser formalizada nos termos da resolução. Você pode baixar uma portaria dizendo que você vai ficar até o dia 6 e a Cristina até o dia 7. Não foi a resolução, é só isso. É porque a resolução fala em cada unidade, aí já é um problema. Aí é que tá, mas eu acho que todas as unidades hoje do Ministério do Trabalho têm esse sistema de ser acionado. Porque o tempo que eu trabalhei não tem um sistema de plantão formal, especialmente com o servidor, mas sempre tem um sistema do presidente do tribunal precisando da coisa urgente ligar. Eu nunca vi nenhuma unidade também que, precisa de alguém no sábado e domingo e não tem como encontrar. Porque teve um trabalho escravo, teve um negócio. Eu acho que todas as unidades conseguem resolver os problemas, ou ligando, ou tudo que é imprevisto se consegue. Eu acho que a resolução não ofende isso. Agora, na parte que ela pode ser mais incisiva, inclusive com o servidor, porque foi determinação do conselhão, aí sim. Porque, por exemplo, no MPF fala de um plantão regional. Poderia ser uma solução também.
Não precisar em cada PTM ter um plantão por regional. Mas é o que eu quero trazer uma proposta construída junto com os procuradores-chefes, com as realidades vividas pelos procuradores-chefes. Senhor presidente, o momento foi aberto para todos discutirem, a resolução foi colocada para todos, só que no momento oportuno ninguém se manifesta. Aí depois de editar... Eu ia destacar isso. Essa resolução, ela foi colocada, é importante deixar claro. Ela foi colocada ao Colégio de Procuradores inteiro para debate. E ninguém se manifestou. Então é importante porque esse conselho não se furtou. Não, o conselho ouviu os procuradores-chefes do debate com a classe. Acho que foram 2 consultas ao colégio. Conselheira Ivana. Senhor presidente, eu vou deixar bem claro na ata, inclusive isso, que foi aberto o prazo e tal. E eu queria fazer uma proposta, eu estava até olhando aqui no calendário, nós vamos ter o carnaval em fevereiro. Então, para não aumentar muito o prazo, poderíamos estender para 150 dias, nem 180, só para compensar esse período de carnaval. Tem recesso forense, férias, não temos sessão em janeiro, aí imediato de fevereiro já tem. Eu agradeço, eu não sabia que o carnaval era tão próximo. 28. Aí nós já vamos ter que antecipar a nossa sessão, então ficaria um prazo exíguo. Pode ser? 150 dias? Estão de acordo? Então é o que se decide. Outro problema, são 3 resoluções que nós estamos com um problema. Com relação à resolução que regulamentou os ofícios. Lá está previsto que a vigência é imediata. Os procuradores-chefes me pediram, já tem até pedidos formais que eu pedi para serem feitos, pedindo um prazo para adequação à formatação, né, do que está previsto na resolução, inclusive porque várias decisões nós delegamos, penso eu de forma extremamente correta, aos colégios de procuradores. A própria especialização, a forma de especialização. Então eles pediram um prazo para adequação. Eu ia propor 120 dias, tá aqui, eu até anotei, mas com a observação da conselheira Ivana, eu proponho 150 dias para adequação das regionais à resolução 132 dos ofícios. A 132 é aqui organiza, não é da substituição. Substituição acho que é 133. É da 133. 132 é para a Procuradoria se adaptar à resolução. Senhor, me parece que a resolução, eu não estava aqui na votação, ela dá um prazo para as regionais se organizarem e mandarem para o Conselho, porque ela só vai mesmo ser implementada completamente quando o Conselho aprovar cada ofício de cada regional. Então, a mesma fixada. 30 dias. 30 dias, só não foi 180 dias, não sabe? Não, 180 dias é das subcoordenadorias. Subcâmaras, perdão. Subcâmara. 30 dias. A NPT. Nesse mesmo assunto aí, nós encaminhamos um pedido, já falei inclusive com a relatora doutora Cristina, conversei contigo também, com Excelência, Ronaldo, e com a doutora Ivana. A ANPT fez um pedido para que esse prazo de 30 dias, que é justamente de estabelecimento do quantitativo de ofícios especializados por área temática, para que isso fosse alargado, isso foi um pedido formal da ANPT, pelo menos para 90 dias. Então vai na linha do que Vossa Excelência está pleiteando junto aos conselheiros, e que a gente quer pelo menos essa questão de definição dos ofícios especializados por área temática, seja ampliado esse prazo de 30 para 90 dias. Se for 120 ou 150, para nós é melhor ainda. Inclusive, são várias consultas que estão chegando ao meu gabinete, algumas apenas consultas formais da própria resolução, mas outras consultas de como executar, tudo que eu estou separando, e aquelas consultas que podem ensejar eventualmente uma alteração ou qualquer coisa, eu estou formalizando e encaminhando para o Conselho Superior, né, porque foi o órgão que é o órgão autor da resolução. Então, exatamente dentro do que o nosso presidente da NPT colocou, até porque
A vigência é agora, dia 20, já temos recesso, né? Então, o pleito de adaptação, né? Acho que, não sei, se está 120 dias. Foi pedido 90 pela associação. Porque eles também tem que fazer reunião dos colegiados, né? Fazer todas as adaptações necessárias. Um pleito também trazido pelos procuradores-chefes que eu coloco à discussão do Conselho. Senhor presidente, me parece 90 dias razoável, porque a dos ofícios não é tão... Eu acho que é mais complicado do que... Então 150 dias, vamos pôr tudo padrão. Do que a outra, porque depende de reuniões, Eu acho. A outra não, a outra é mais... 150 dias, então vamos manter o mesmo. O ofício vai ter muita votação nas regionais, especialistas. Peraí, deixa eu Tem pegar que aqui. reunir todo mundo, que o colégio tem que ter com o pessoal da PTE. Ah, não, é 132. Deixa eu abrir aqui. É 132. Não, porque o Rafael tem uma questão bastante relevante. Senhor presidente, então, enquanto verifica a questão relevante, vamos adiante. Tá, eu posso trazer... Não, peraí, então deixa eu colocar que tem um outro aqui, que aí é um problema de... Eu acho que de incompatibilidade entre duas normas que nós aprovamos. O que acontece? Na resolução 133, estabelece as regras para a substituição, está prevista o artigo, deixa eu voltar aqui, depois eu volto. Obrigado. Estabelece as regras e procedimentos relativos às substituições com acumulação. Só sobre as substituições. Diz o seguinte, que... Está aqui. Artigo 6º. A designação de membro em substituição que importe acumulação de ofício estará condicionada à demonstração da regularidade do serviço nos termos definidos pela Corregedoria do MPT. Essa foi a redação aprovada por nós. Na resolução 135, que dispõe sobre a emissão de certidão eletrônica de regularidade do serviço pela Corregedoria, diz que a certidão de regularidade não será emitida ao membro que descumprir normas e recomendações pedidas pelos órgãos superiores do Ministério Público do Trabalho. Não, essa aqui não. Para emitir a certidão, o serviço será considerado regular quando o membro não tiver sob sua responsabilidade. Aí fala tudo, inclusive estabelece procedimentos investigativos com prazos vencidos, considerando prazos legais e regulamentares concluídos há mais de 30 dias. Ou seja, na 133 nós estamos falando que a regularidade de serviço vai ser definida pela Corregedoria. E na 135 a gente está regulamentando, não a Corregedoria. Mas só para nós, a gente regulamentou porque a Corregedoria mandou um projeto. Eu acho que aí a interpretação está muito simples de fazer. Se tem a resolução, a Corregedoria não vai dizer, depois está aprovada a norma do Conselho que a certidão sai assim. Aí ela vai dizer, não, eu agora vou regulamentar de uma forma diferente e não vou falar com você. Não tem dificuldade. Acho que ficaria mais claro se colocasse, fizesse referência, até porque o ato conjunto diz que quem tinha que regulamentar isso era o Conselho. A gente que mandou para a Corregedoria. Mas a Corregedoria, ao que eu entendi, na época que ela fez essa resolução, já exatamente para os casos de substituição. Então, eu não acho que tem um problema gigante, porque a Corregedoria certamente que vai dizer, vai ser regulamentado. Se ele já tiver que baixar um ato para complementar, outra ela vai dizer, vai ser nos termos da resolução 135. Não acredito que ele vá. Com relação à incompatibilidade, não vê problema? Que eu quero trazer outro problema dessa resolução da emissão de certidão eletrônica. Aí é um problema prático que está surgindo, inclusive, foi trazido também pelos procuradores-chefes, além de vários procuradores.
que são duas previsões para a emissão dessa certidão de regularidade. A primeira aqui fala que só vai ser regular se não tiver nenhum processo com mais de 30 dias despachados. A gente sabe, a maioria aqui já atuou, a maioria não, acho que todos, né, atuaram em primeiro grau. Todos atuaram em primeiro grau e sabe que esse prazo é bastante exíguo, 30 dias, ainda mais em algumas procuradorias, onde a média de procedimentos por ofício chega a 400, 500 procedimentos por ofício. Basta ter um curso no meio daquele mês ali que acabou, é impossível você cumprir esse prazo de 30 dias. Então, eu trago uma proposta da gente aumentar esse prazo de 30 dias. E o outro problema, o artigo 3º diz que a certidão de regularidade não será emitida ao membro, o item 2º, que descumprir normas e recomendações expedidas pelos órgãos superiores do Ministério Público do Trabalho e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Bem, primeiro problema, se é recomendação, não pode falar que eu estou irregular porque eu não cumpri. Só está recomendando, não está determinando. E existem vários tipos de recomendação. Agora mesmo, uma grande discussão na nossa lista sobre a recomendação do Corregedor Nacional, com relação a manifestações, em redes sociais, etc. Estaria ou não regular o colega que fez uma manifestação? Então isso traz uma insegurança muito grande. Senhor presidente. Insegurança nenhuma por enquanto. Se é uma certidão eletrônica, me parece, eu peço até desculpa ao Conselho, porque não participei da votação desse sistema. Mas para mim, se é uma certidão eletrônica, é o computador que vai dizer se o colega está descumprindo ou não está descumprindo. Tem que ter alguma coisa anotada na corregedoria. Isso não vai ser uma coisa assim que, eu estou descumprindo. Isso daí ainda tem que estar registrado em algum lugar para a pessoa tirar. Se tiver, eu acredito que o sistema como elaborado, eu acho que está difícil a gente saber como é isso, porque quem propôs foi o Maurício, o corregedor, não está aqui para explicar o que é. Mas eu acredito que deve ter um lugar lá dizendo. Ele está respondendo processo por isso, ou foi punido por aquilo, ou foi aquela coisa. Eu não acredito que uma certidão eletrônica que você... Porque, ao que eu me lembro, a intenção disso era entrar no computador, não precisava a corregedoria. Cada vez que receber um pedido de certidão, sair catando, vai para o chuvão, para não sei o que, para dar agilidade ao sistema. Então, eu acho que no sistema deve ter um lugar específico e isso vai constar. Não me pareça que isso vai ser um problema. Saiu uma resolução que ninguém pode botar foto no Facebook. Então a corregedoria, você botou no computador, o computador vai entrar no seu Facebook e vai descer a foto. Não, mas a questão é a seguinte. É uma questão registrada. Tá, não, deixa eu só explicar aqui. A minha dúvida é quando fala normas e recomendações. Porque a recomendação não é obrigatório. Como é que eu vou ser, entre aspas, punido a não poder substituir? Senhor presidente, me concede uma parte de falar? A questão é realmente de mérito das resoluções. Aí eu acho que se aprovou uma resolução e se fez e foi publicada, se está errado, se está, eu acho que vai ter que se meter a um novo estudo dessas questões, porque não são questões para a gente saber aqui. Tem que ver, não pode. Então eu acho que seria melhor. Então deixa eu fazer o seguinte. A opinião de se quiser suspender como as outras, tudo bem. Tá perigoso deixar fazer e implementar como hoje. Se isso não conseguir ser resolvido com a conversa com o Maurício para implementar no sistema, mesmo que tenha que mudar a resolução posteriormente e se faz a proposta junto, eu acho que o melhor encaminhamento é fazer a proposta e se debater e, se for necessário, suspende a resolução, suspende o que for. Porque da forma como está, esses 30 dias, quando estava a resolução do ofício, eu falei, Maurício, vai sobrar para você essa confusão, como é que você vai sair? Ele falou, não, para mim o ideal é que fazia dele. Como veio então, para a gente mudar isso, a gente tem que ter, não é a média dos processos, são 100 dias sem despachar, são 60.
Eu queria só esclarecer que eu fui relatora dessa resolução e conversei com com o corregedor, e eu acho que veio um estudo fundamentado para ele colocar esses prazos. Então, na ausência do corregedor, eu acho que a gente poderia, então, suspender essa resolução, conversar novamente com a corregedoria para saber os fundamentos que eles usaram para sugerir o prazo de 30 dias e outras coisas. Porque tem que saber por quê. Eu conversei, eles acharam plausível esse prazo. Agora está mudando sem o beneplácito da corregedoria? Não, a minha proposta era da gente suspender, até porque o corregedor não está aqui. Eu acho que seria temerário eu ou qualquer um aqui estabelecer um prazo sem ouvir a corregedoria, um prazo diferente, né? Ou até alterar aqui agora, teria que ter um processo de alteração, tudo. A minha proposta é a gente suspender, porque isso aqui vai trazer problemas de impossibilidade de substituição em várias procuradorias. Vamos ter que fazer substituição remota em várias, porque ninguém dentro da procuradoria vai poder substituir. Doutor Ivana. Não, senhor presidente, era esse encaminhamento. A NPT. Presidente, só também passar a posição da NPT, que nos preocupa esse prazo tão exíguo de 30 dias, sobretudo nessas procuradorias Brasil afora que tem uma carga de trabalho mais intensa, digamos assim. Então 30 dias é algo é um tempo muito exíguo para a gente, para que o membro venha a ser punido se passa 30, 35 dias sem despachar. Enfim, e já com essa dificuldade que nós temos de encontrar colegas que voluntariamente querem substituir, porque nós temos visto nas procuradorias Brasil afora aí, nós temos ouvido várias reclamações de colegas que os colegas não querem se voluntariar, não querem substituir. Isso aí vai ser mais um empecilho, essa questão da normatização vinculando a 30 dias, por isso que penso pela NPT que esse prazo deve ser alargado pelo menos para 60 ou 90 dias. Eu, quando trabalhei em Santos, eu tinha uma atividade intensa no Porto de Santos, e lá era tranquilo, era bem razoável acontecer a gente passar 35 dias, 40 dias sem analisar um inquérito. E daí o membro em procuradoria tem 400, 500 procedimentos, vai ser punido também por não poder substituir pelo fato de ter ultrapassado esse prazo de 30 dias. 30 dias é o prazo mínimo hoje para o membro analisar, por exemplo, uma notícia de fato que chega. Ele tem um prazo de 30 dias para transformar, convolar aquela notícia, ou arquivar, ou transformar ela em inquérito ou procedimento preparatório. Então, penso que esse prazo deve ser alargado, sob pena de nós termos a cada vez mais menos colegas aptos a substituir. E aí você cria um problema geral no sistema de substituição. É um apelo que a gente deixa também pela CNPT, para que o corregedor também, na ocasião, com a suspensão, seja sensível a essa questão e possa, com a anuência do Conselho, alargar um pouco mais esse lapso. Inclusive, eu peço que a associação participe das discussões junto com o corregedor. Senhor presidente, tem uma sugestão diferente. A resolução já existe, então que seja formalizado por alguém esse pedido de revisão. Eu formalizo agora. Tudo bem, então, já eu vou... Suspensão. Por quanto? As férias, Maurício vai tirar férias também, 120 dias? 90 dias? Eu acho que de certidão deveria ser um prazo mais curto. Acho que pode ser 90 dias. Porque senão não adianta a gente regulamentar. Porque nós estamos agora, vai ter recesso, dias, férias, 90 dias. Então vai ser para março. Março. É natural isso, gente. A gente está regulamentando coisas absolutamente novas que nunca regulamentamos. Mas tem que ter uma não pode perder o foco do que a gente está regulamentando. Não, mas não é questão de perder o foco. A lei é que determina que a pessoa, o ato não pode substituir com acumulação se não está com o seu ofício em dia. Se nós também dissermos que o ofício em dia é o que tem 6 meses de atraso, eu acho que desvirtua tudo. E a lei também dá os sistemas. Se tiver todo mundo atrasado, se tem processo demais, redistribui. Porque a lei diz, pode redistribuir, pode fazer, é isso que se faz. Nós vamos ter muitos problemas com essa resolução, porque se está com foco, e ela foi nascida desse foco. No foco de acumulação
do pagamento da gratificação. Tanto que a lei não é de criação de ofício, não é de cumulação de gratificação. E aí, se for possível fazer isso num sistema razoável e proporcional, tudo bem. Agora também a gente fingir que vai acontecer essa acumulação, porque eu também acredito que um colega que está com vários processos atrasados vai acumular, também não vai fazer nada lá. Aí a gente finge que está fazendo lá e está fazendo aqui. Eu acho que nós estamos numa quadra no país que as coisas têm que ser muito claras. Tem que saber, acumulou, fez o quê? Eu tenho muitas dúvidas, inclusive da constitucionalidade dessa lei, que diz que você tem que fazer os processos que chegam para você e deixa os atrasados quando tem uma Constituição que diz que tem duração razoável de processo. Você substitui para fazer processo novo? Tem muitos problemas aí. Agora também eu acho que a gente não pode perder o foco de que tem que ter um esforço dos colegas também para se adaptar a uma realidade como nós nos adaptamos quando foi criada a resolução do inquérito civil. Que tudo era razoável, os prazos eram todos razoáveis, o Conselho passou a resolução, é 30 dias para assinar e hoje é 30 dias para assinar. E o sistema não aceita e você tem que justificar, é assim. Só para não perder um pouco. Não, eu concordo plenamente. E eu acho que a ideia de todos que trouxeram esse problema, os procuradores-chefes, os colegas que trouxeram, jamais passa sequer perto de regulamentar de fase de conta, não é isso. É até viabilizar a substituição. Mas isso aí eu me comprometo a fazer e a gente vai discutir. Quem vai decidir é este conselho também, né? E, bem, é o pleito que eu deixo aí pra gente. 90 dias. 90 dias? Porque aí é aqui, junto com o corregedor, a NPT. Vai ser 1º de março. Isso aí dá pra gente começar agora e em fevereiro a gente fecha. Não, esse é só aqui. A NPT já representa os colegiados, o colegiado. Então, suspenso por 90 dias. Tá? 90 dias esse. Voltando aqui, a questão da 132, eu queria até ouvir a NPT, que fala dos ofícios, porque tem o prazo de 30 dias, qual que é o... Qual é a resolução? 31, está aqui. Fala que os colégios das unidades terão 30 dias a partir da publicação dessa resolução para proceder ao disposto do artigo 9º e no artigo 13, que é com relação à especialização. E encaminhar o material ao Conselho. A gente suspende esse prazo só do artigo 31, o resto continua vigente, ou suspende toda a resolução. Gostaria de ouvir o Conselho. Por favor. O nosso pedido inicial era a respeito da definição do quantitativo de ofícios especializados, que é nesse artigo específico. No artigo 30. Então nós nos limitamos a isso, que é a especialização. Tá? Então fica a critério do Conselho definir se seria só essa questão e qual prazo seria, ou se seria a resolução como um todo. Que aqui está, o caput. Os colégios das unidades terão 30 dias a partir da publicação dessa resolução para proceder ao disposto no artigo 9 e 13 e encaminhar o material ao Conselho. Depois fala, o Conselho terá 90 dias para apreciar e aprovar o material enviado e o Procurador-Geral terá 60 dias a partir do recebimento da lista do Conselho Superior, que se trata para elaborar e publicar o ato da nova fixação dos ofícios. Então, a ideia seria esse primeiro prazo botar para 120 dias. Senhor presidente, o caput, do caput. Prazo, você suspende a resolução toda. Porque a resolução é feita, ela disciplina como é que faz a especialização, como é que distribui, como é que faz as coisas. Se você não tem o ato primeiro de dizer quais são os ofícios, ele vai vigorar o que está hoje. Pois é, mas a questão é o prazo para os colégios definirem. Sim, mas e apresentarem. Essa que é a... Se mudar isso, a resolução não vai ter aplicação. Porque o que a resolução diz? Diz que vai especializar segundo tais matérias.
no prazo de não sei quanto. Vai iniciar por esse prazo. Vai ter a distribuição quando tiver especialização assim. Quando tiver ofício especializado. Então, eu acho que vai, suspendendo esse prazo, eu acho que já vai. Não vai ter muito, não vai ficar muito para a resolução. Não sei o que vai aplicar imediatamente da resolução. Então, eu acho que uma coisa ou outra vai dar no mesmo. Eu acho que basta aumentar esse prazo para... Aumentar isso de 30 para 120. Para 120, para quanto for, eu acho que já vai continuar na situação disciplinada hoje, que é essa daí. Tem a substituição, mas não está claro os ofícios. Senhor presidente, eu concordo com o conselheiro Gustavo e considero que a exceção feita aos ofícios da Procuradoria Geral do Trabalho, todos os demais estarão condicionados. E é um... Mas daqui também, eu vou ouvir o colégio. Há uma conexão material entre esse dispositivo e praticamente todas as demais disposições da resolução. Eu apenas sinto que todas as resoluções, as mais relevantes, nós tivemos todo o tempo para debater. O Colégio de Procuradores foi consultado, os procuradores-chefes, e nós estamos aqui promovendo a suspensão de resoluções relevantíssimas em virtude exatamente de voltar a esse processo e a esse estágio de debate que já passou. Eu sinto realmente que isso esteja acontecendo. Então, ficamos assim, esse do 31 passa a 120 dias? Todos concordam? Concordo. Então, o caput do artigo 31, onde se lê, terão 30 dias, terão 120 dias. Tem unidades que são pequenas, não precisaria nem ter 30 dias, é só por... Não, é porque tem que ouvir o colégio. Bem, então, esses são os comunicados que eu tinha. Só também justificar as ausências do conselheiro Jefferson, da serviço do Conselho Nacional do Ministério Público, viagem, e a conselheira Delamare, que está em licença médica. Posso? Por favor. Eu agradeço a compreensão de todos os conselheiros. Comunicados da Secretaria, os comunicados de praxe já foram encaminhados por e-mail e sem comunicados, já foram justificadas ausências. Vamos. Conselheira Ivana, como conselheira, também não tem comunicado? Não. Conselheiro Gustavo? Sem comunicado. Conselheira Cristina Brasiliano? Sem comunicado. Conselheira Sandra Lia? Sem comunicados. Conselheiro Manuel Jorge? Senhor presidente, brevemente gostaria de fazer um comunicado. Nos dias 9 e 10 de novembro deste ano, tivemos a realização do seminário Terceirização, Corrupção e Precarização de Direitos do Trabalhador, realizado pela Escola Superior do Ministério Público da União, sob a competente coordenação das Procuradoras do Trabalho, Renata Coelho e Carolina Vieira Mercante. Gostaria, senhor presidente, de destacar a realização desse seminário, que coincidiu com a inclusão em pauta, precisamente do processo em que se examinava a terceirização plena em todas as atividades empresariais, como é o processo que se encontra em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Em momento no qual o direito do trabalho e as instituições cometidas à defesa da cidadania do trabalhador têm a sua existência severamente discutida ou até mesmo contestada, é um alento, é uma iniciativa louvável das procuradoras do trabalho, Renata Coelho e Carolina Vieira Mercante, no âmbito da Escola Superior do Ministério Público da União, a realização de um seminário que promove um liame, muitas vezes insidioso, entre a terceirização e a corrupção, já que a terceirização, por exemplo, no âmbito da administração pública, ela é
ontologicamente incompatível com todos os princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição. Razão porque gostaria, senhor presidente, de propor uma moção de aplauso para as duas procuradoras do trabalho, Renata Coelho e Carolina Vieira Mercante, em razão da realização e coordenação desse importantíssimo evento no dias 9 e 10 de novembro. Eu coloco ao Conselho a proposta do conselheiro Manuel Jorge. Todos aprovaram? Senhor presidente, assim, eu tenho certeza que o evento foi interessante, palestrantes de primeira linha, mas assim, eu acho que não acho justo que a gente dê uma moção de aplauso para um evento como esse, quando tantos outros eventos importantes são realizados. Então, me parece que não seria o caso para esse conselho fazer essa moção de aplauso. Então, eu vou aqui levantar uma divergência por isso, porque estão muitos os eventos feitos pela PGT, pela escola, e aí eu me sentiria na obrigação de sempre fazer moção de aplauso para todos, e não me parece que isso se coaduna com as atribuições do Conselho, apenas por isso. Até o evento organizado pelo próprio conselheiro Manuel Jorge, na UNB. Sim, senhor, tive o privilégio de abrir. Eu registro apenas o fato de que o evento foi realizado em um momento em que o próprio direito do trabalho, em sua essência protetora, está sendo severamente contestado. E essa razão porque há a moção de aplauso. O momento é diferente, o momento é distinto. O Supremo Tribunal Federal possuía um processo específico sobre o tema. Essa razão porque trago esse conselho a moção de aplauso. Mas se o conselho entender que o evento em si não merece aplauso, eu vou reconhecer, senhor presidente, e, claro, evidentemente, me submeter à decisão desse conselho. Senhor presidente. Pode, por favor. Não, por favor. Senhor Gustavo. O que eu entendi da intervenção, e eu concordo em parte, é que a gente destaca várias coisas que acontecem. E realmente a gente fica nessa obrigação. Senhor presidente, eu retiro o pedido, a proposta de moção de aplauso, senhor presidente. Eu retiro. Eu retiro. Eu queria entender o que é essa moção de aplauso. Senhor presidente, acabei de retirar a moção de aplauso. Você basta registrar que foi um evento em que todos concordaram. Conselheiro Gustavo, eu acabei de retirar o pedido de moção de aplauso para ser apreciado por esse conselho. Eu só quero deixar claro que nós aqui não estamos julgando as colegas que nós conhecemos de longa data e já foram várias vezes registradas. Agora, eu concordo também que eu poderia também aqui, não sei se registrar que participei do curso de processo administrativo, foi excelente, participei. Senhor presidente, repito, retiro a apreciação de moção de aplauso por esse conselho, a fim de que possamos caminhar nesta sessão. Presidente, eu estava com a palavra, eu posso continuar com a palavra? Por favor. Eu acho que eu tenho o mesmo direito também de me manifestar. Eu poderia registrar um outro evento que foi brilhante, que o doutor Ricardo, de uma nova de estudos, um grupo de estudos da Procuradoria, que foi muito interessante, do doutor do ministro Douglas. Eu acho que o que a gente tem que chegar aqui é um consenso que isso é um registro e não submeteu a isso o conselho, deu aplausos e mandou, e não sei o que. Eu acho que todos os colegas têm direito de registrar, então eu acho que fica registrado, claro que o conselho. O Conselho concorda que foi um evento digno, mas essa formalização de uma moção disso, moção aquilo, eu acho que fica um pouco demais para a atribuição do Conselho. É isso. Senhor presidente. Mas fica o registro do evento. Claro. O registro é só meu. Senhor presidente. Da mesma forma, apesar da moção de aplauso já ter sido retirada, mas nós estamos aqui até definindo um posicionamento para casos futuros. Eu vou aderir às manifestações da conselheira Sandra Lee e Gustavo no mesmo sentido. Registros todos nós fazemos e quem eventualmente achar que deve alguma coisa, faça individualmente, né, via gabinete.
Então, feito o registro da excelência do evento, conselheiro Manuel Jorge, conselheira Cristina Nobre. Sem comunicados. Conselheiro Ricardo. Sem comunicado. Corregedoria, até justificar a ausência também da corregedoria. Esquecemos nosso corregedor. Espero que não abra um PAD contra mim. Nossa ouvidoria. Sem comunicados. A NPT. Sem comunicados. Então, vamos à ordem do dia. Ordem do dia. Procedimento disciplinar. Número 1 da pauta. Processo administrativo disciplinar número 43.723 de 2014, dígito 04. Interessada Corregedoria do MPT, relatora conselheira Sandra Lia Simon. Deixa eu só. Estou com um problema, eu gostaria de consultar o conselho antes de iniciar esse julgamento. É um pedido de afastamento, que na verdade é só uma. Como é que chama? Referendo, não, referendo. Do afastamento dos colegas Tiago Gurjão e Tiago Ranieri. Nós conseguimos um importante espaço de participação do Ministério Público do Trabalho na Federação Ibero-Americana de Ombudsman, que era um espaço que só havia participação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do MPF. Lá tem 2 grupos de trabalho, estão diretamente ligados à nossa área de atribuição, que é sobre crianças e sobre tráfico de seres humanos. Então, os 2 colegas estão lá, o Dr. Tiago Ranieri como vice-coordenador nacional da Cor de Infância, o Dr. Tiago Gurjão como gerente de projeto da CONAET e assessor internacional. E, na verdade, esse processo era só para referendar a ida, porque eles estão lá, nas Ilhas Canárias. Era de 22 a 24. Deixa eu pegar a portaria aqui. Esse processo de referendo eu acho que não precisaria nem ter distribuído. Deixa eu ver. Não, é de 20 a 26, porque está contando as 48 horas de trânsito antes e depois. Então é de 20 a 26. Esse processo ele foi... Mas não, tá? Esse processo foi distribuído para a conselheira Delamar, inclusive. Ainda não foi encaminhado. Aí eu gostaria de ver com esse conselho, porque normalmente referendo é só nos comunicados. Como que a gente pode fazer? Se a gente pode suspender essa distribuição e só referendar o afastamento dos colegas. Senhor presidente, com certeza, distribuição posso ser relatora. Não, acho que não é nem caso de relatoria. Normalmente é só submissão. Pelo menos eu sempre... Eu fui relatora de um ad referendo. Foi? Normalmente sempre se distribuiu os ad referentes. Ah, tá. Então, perdão. Eu peço perdão pelo meu engano de memória. Eu acho que eu poderia pegar algum relator ad hoc aqui, que eles estão lá fora. Senhor presidente, eu me ofereço para relatoria ad hoc pela Secretaria para agilizar. Se não houver... Todos concordam? Então, havendo concordância, e depois faz a compensação para a conselheira Delamar. Para não, sim. Está constando como distribuído para ela. Então, por decisão do conselho, foi distribuído a relatora ad hoc, conselheira Ivana. Todos concordam. Perfeito. Então, aí, conselheira Ivana, hoje ela pode submeter a... Tá, fica visto em mesa, precisa examinar a pertinência temática, tudo. Então, vamos voltar ao julgamento desse processo administrativo. Relatora conselheira Sandra Lia. Senhor presidente, eu quero apenas registrar, esse processo não vai poder ser julgado hoje, por isso que eu não distribuí os votos, porque a colega não foi intimada,
Não foi possível intimá-la, mesmo com muitas tentativas por parte da Secretaria do Conselho. Mais uma vez, é comum isso acontecer com essa colega, mas ela apresentou também documentos novos para este processo, que foram levados ao meu gabinete na data de ontem. Então, aproveitando que ela também não foi intimada e ajuntado de documentos, esse processo vai ter que ser retirado de pauta. Tem que ser retirado de pauta. Então, retirar de pauta é pedido da conselheira relatora. Senhor presidente, os processos de número 2 da pauta, 3 e 11 também são adiados em razão da ausência dos conselheiros Jefferson e Edelamari. Então agora seria o número o processo 2. Não, 2, 3 e 11. 3 adiados. e 11 é. Da pauta adiados em razão da ausência justificada das... o número 2 está com vista regimental a conselheira Edelamari. Está aqui no final. E o 11... O número 3 da relatoria do conselheiro Jefferson e o número 11 do conselheiro Jefferson também. Do colega Jefferson, também conselheiro Jefferson. Eu queria então, tirar de pauta o número 12. Número 12... 12, okay, que é o 7878-2016. Retirado de pauta. Me foram encaminhados documentos ontem. Retirado, nem adiado. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Item 4 da pauta, processo 7.819 de 2015, dígito 81. Interessado, Corregedoria do MPT. Assunto: verificação de cumprimento de normas e decisões, acompanhamento de produtividade de membro da PRT da 19ª Região. Relator, conselheiro Gustavo Hernani. Revisora, conselheira Sandra Lia. A palavra, relator. Presidente, esse processo também eu vou ter que pedir adiamento, porque chegou o último, mais um relatório do colega que está sendo acompanhado, e eu submeti a corregedoria, chegou essa semana e a corregedoria ainda não teve condições de me dizer se ela mantém o pedido de que cesse o acompanhamento também passe desse relatório. Eu achei mais seguro que conselho que esse relatório fosse examinado e a corregedoria dizer, não, esse também está tranquilo e propõe que seja suspenso o acompanhamento, que é essa questão. Então eu vou adiar para aguardar o exame desse relatório pela corregedoria. Então, adiado a pedido do conselheiro relator. Adiado ou retirar de pauta? Não, acho melhor só adiar. Só adiar. Ele dizendo está em dia, já fica mais. Perfeito. Próximo processo? Item 5. Processo número 1703 de 2016, dígito 11. Interessada, Mariana Furlan Teixeira. Assunto: requerimento de afastamento para frequentar o 9º curso avançado em Direito do Trabalho para pós-graduados em Sevilha, Espanha. Relatora, conselheira Ivana. Senhor presidente, senhores conselheiros, posso fazer uma síntese? Porque o voto já foi disponibilizado. Por favor. Nós temos diversos processos desses que estão sendo distribuídos aos senhores conselheiros. O período de afastamento do curso é de 9 de 1 de 2017 a 27 de 1 de 2017. E o curso é oferecido pela escola do MPU. Então, senhor presidente, considerando a regularidade da documentação que foi encaminhada, eu estou opinando de forma favorável, acrescentando como é a rotina, 2 dias de trânsito na ida e no retorno. É como... A divergência, aprovado. Próximo processo. Item 6 da pauta. Processo número 32.773 de 2016, dígito 10. Interessada, Leia Emília Marcel Jorge de Souza. Assunto: requerimento de afastamento para frequentar o 9º curso avançado em Direito do Trabalho para pós-graduados na Universidade Internacional de Andaluzia, Espanha. Relator, conselheiro Manuel Jorge. Com a palavra, conselheiro relator.
Senhor presidente, de modo semelhante, indago se é possível fazer uma síntese aqui do voto. Com certeza. Então, trata-se de requerimento formulado pela Procuradora do Trabalho, Leia Emily Maciel Jorge de Souza, para frequentar o curso referido por Sua Excelência, Senhora Secretária Cristina Selho, no período compreendido entre 9 e 27 de janeiro de 2017. Houve juntada de documento comprobatório da seleção para o referido curso. Essa juntada está às folhas 5 e 6. As folhas 23 e 25 observe-se a juntada do currículo Lattes da requerente. E aqui, documento importante, que é o ofício e a certidão exarada pela ilustrada Corregedoria Geral do Ministério Público do Trabalho, folhas 26 e 27. Manifestação da excelentíssima senhora procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Terceira Região, pronunciando-se favoravelmente à concessão do afastamento diante do exposto, voto pelo deferimento do pedido de afastamento, de modo semelhante ao que acabou de ser decidido, também incluindo 2 dias de trânsito no início e ao final do respectivo período. É como voto, senhor presidente. A divergência é como se decide. Posso? Próximo processo. Item 7 da pauta, processo 32.655 de 2016. Interessado Maurício Ferreira Brito, procurador do Trabalho. O assunto também é o mesmo nono curso, avançado em Direito do Trabalho para pós-graduados em Sevilha, Espanha, e relatora conselheira Ivana Santos. Senhor presidente, da mesma forma, o processo está regularmente instruído, então estou opinando de forma favorável, com 2 dias de trânsito na ida e no retorno. A divergência é como se decide. Próximo processo. Item 8 da pauta, processo número 31.424 de 2016. Interessado, Corregedoria do MPT. Assunto, cronograma das correições ordinárias a serem realizadas em 2017. Relatora, conselheira Sandra Lia Simão. A conselheira relatora. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu disponibilizei o voto e estou me manifestando favoravelmente à aprovação do cronograma apresentado pelo Corregedor-Geral. Não me parece que seja necessário fazer a leitura do voto, se os conselheiros assim concordarem. Todos concordam? A divergência é como se decide. Próximo processo, por favor. Item 9 da pauta, processo número 37.017 de 2015. Interessado, Afonso de Paula Pinheiro Rocha, procurador do Trabalho. Assunto, acompanhamento de afastamento, elaboração de tese de doutorado em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, Unifor. Relator, conselheiro Ricardo. Revisora, conselheira Cristina Brasiliano. Palavra, conselheiro relator. Presidente, trata-se de acompanhamento de afastamento. Na verdade, seria mais uma comunicação, mas foi incluído na pauta. E o voto é pelo arquivamento definitivo do feito, uma vez que o procurador Afonso de Paula Pinheiro Rocha concluiu o seu doutorado, encaminhou a tese aprovada para conhecimento do Conselho, com cópia para a biblioteca. Então, gostaria aqui de aproveitar para fazer um cumprimento especial ao procurador Afonso pela brilhante conquista. A divergência é como se decide. Conselho. Desculpa. Perdão, ainda tem revisor, que é dos antigos. Tá certo. Senhor presidente, gostaria de acompanhar o relator nos cumprimentos, mas ainda em virtude do domínio normativo a respeito do qual tratou a tese de direito constitucional. Toda certeza. Acho que é todos, né? Acompanha a integralidade. Próximo processo, por favor. Item 10 da pauta, processo número 37.395 de 2014. Interessado, Anderson de Melo Machado, procurador do Trabalho. Assunto, acompanhamento estágio probatório, 18º concurso. Relatora, conselheira Ivana Santos. Revisor, conselheiro Manuel Jorge Silva Neto. Senhor presidente, o voto também já foi disponibilizado. Então, eu indago dos senhores conselheiros, também posso fazer uma breve síntese, porque hoje não há nenhum fato impeditivo e, tendo o membro demonstrado o cumprimento dos requisitos exigidos, deve ser aprovado o estágio probatório e efetivada a sua vitalicidade no cargo,
quando do término do prazo do seu estágio probatório. Só ressaltando que essas foram as considerações do nosso corregedor-geral, Dr. Maurício Corrêa de Mello, que se encontra no último parágrafo do meu voto, as folhas 9. Inclusive, ele destaca, né, que essa atuação, eu destaco, preventiva e pedagógica, e a atuação oportuna do corregedor-geral permitiu que o colega hoje merecesse a aprovação. Aprovação do estágio probatório. É como voto. Então, pela aprovação do estágio probatório. Esse tem revisor? Conselheiro Manuel Jorge, revisor. Senhor presidente, tenho aqui também uma rápida observação a fazer. Me parece importante, no particular, é que, não obstante tenha havido a ocorrência do fato que ensejara a abertura do incidente de suspensão naquele momento, Sua Excelência, o Corregedor-Geral, referiu finalmente que a atuação da Corregedoria se deu em momento no qual ainda se mostrava possível a atuação pedagógica do acompanhamento promovido pela Corregedoria, que restou propiciado pela decisão deste egrégio Conselho Superior, que prorrogou por mais 119 dias o período do estágio probatório. Assim, ante a conformação do comportamento do procurador estagiando as recomendações realizadas pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Trabalho, deve ser aprovado o estágio probatório e efetivada a vitaliciedade do cargo. Acompanho o voto de Sua Excelência, conselheira relatora. A divergência? Então, aprovado o número 10 da pauta. O estágio probatório é vitaliciado o colega Anderson de Mello Machado. Parabéns ao colega Anderson Machado. Conselheiro Manuel Jorge, junta o voto convergente, né? Isso, tá então, conselheiro Manuel Jorge juntará voto convergente. É o resultado que proclamo. Item 13 da pauta. Processo número 21.703 de 2016. Interessada, Adélia Augusto Domingues, Procuradora do Trabalho. Requerimento de afastamento para frequentar curso de aperfeiçoamento na Universidade de Grundstudium de Roma Tor Vergata. Eu tenho que dizer curso de italiano e espanhol. Relatora, conselheira Cristina Aparecida Ribeiro, brasiliana. Fala, conselheira relatora. Eu vou fazer um resumo, porque a colega Adélia Augusto Domingues solicitou participação no curso O Trabalho na Era Global, Dumping Social, Previdência e Direitos Humanos. A colega apresentou todos os documentos exigidos pela resolução número 75 deste Conselho. E, então, eu vou votar pelo deferimento do seu afastamento. O período de trânsito eu vou deixar a cargo de Vossa Excelência, porque ela solicitou um dia para ir, não pediu o trânsito na volta. Achei estranho. A gente normalmente é um padrão, a gente dá automático. É que ela não pediu o trânsito na volta, não sei se ela vai permanecer por lá depois. Não, mas a gente já autoriza. A gente autoriza, se ela for ficar de férias, alguma coisa. Então eu estou me posicionando para que seja autorizado o afastamento dela para fazer o curso, que toda a documentação está exigida, e é período entre 22 de maio de 2017 e 2 de junho de 2017. É um curso pequeno. Então, Vossa Excelência colocaria com trânsito 48 horas antes e depois seguindo Pode ser. A jurisprudência deste Conselho? A divergência? É o resultado que proclamo. Próximo processo. Item 14 da pauta. Processo número 22.796 de 2015. Interessada, Cristiane Ali Fernandes, Procuradora do Trabalho.
Assunto: acompanhamento e afastamento, cursar mestrado em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Relatora, conselheira Ivana. Revisor, conselheiro Gustavo Hernani. Senhor presidente, esse voto também foi disponibilizado e a colega tinha tido, por este colegiado, sido opinado favoravelmente o afastamento de 28/9/2015 pelo período de 2 anos para cursar o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela informou que ela já cumpriu o prazo presencial e ela está pedindo a suspensão, mas como não existe a previsão de suspensão, eu estou opinando de forma favorável, mas com outra conclusão. A sugestão aqui do meu voto, né, diante da notícia da conclusão da etapa presencial do curso de mestrado ora realizado e do manifesto interesse no retorno às funções institucionais, opino pelo encerramento do afastamento concedido à doutora Cristiana Ali Fernandes pela portaria número 828, de 1/10/2015, com retorno às funções institucionais a partir de 3 de dezembro de 2016, porque no processo ela informa que o último dia de aula presencial é no dia 2 de dezembro. Ela própria pede a partir do dia 13. Então, é nesse sentido. A relatora, só um esclarecimento, a partir de quando foi concedida? Foi o prazo, ela pediu por 2 anos, de 28/9, mas a portaria foi publicada de 2015, então ela ainda teria mais 1 ano, né? Teria até 2017. Ela concluiu só as matérias, né? Ela concluiu e ela própria pede, falando que todas as aulas ela presenciais... Ela teria ainda a possibilidade de tirar uma licença para ela tem, inclusive, está aqui no voto, eu deixo aqui registrado, que quando for o período da dissertação, se ela entender necessário, ela pode requerer o período, é só porque não existe suspensão. E como voto? A divergência? Então é o resultado que proclamo. Posso? Item 15? Por favor. Item 15 da pauta. Processo número 30.714 de 2016. Interessado: Rafael Foreste Pego, procurador do Trabalho. Assunto: requerimento de afastamento para frequentar o 9º curso avançado em Direito do Trabalho para pós-graduados na Universidade Internacional de Andaluzia, Espanha. Relator, conselheiro Manuel Jorge Silva e Neto. Relator, conselheiro relator, com a palavra. Trata-se de um processo que acabou de ser apregoado, senhor presidente, e o requerente atendeu todas as exigências fixadas na resolução, inclusive na sessão passada foi retirado de pauta o processo por força de uma observação cuidadosa feita pela conselheira Ivana a respeito da inexistência da respectiva certidão que evidencia a regularidade da situação do requerente. Apenas não foi juntada essa certidão. Posteriormente, o requerente juntou a certidão e o processo se encontra integralmente instruído, razão porque voto pelo deferimento do pedido de afastamento formulado. Tem revisor isso? Não, né? Não. A divergência é o resultado que proclamo. Item 16. Processo número 33.825 de 2015. Interessada: Elaine Noronha Nassif, procuradora do Trabalho. Assunto: acompanhamento e afastamento. Requerimento para elaboração de dissertação de mestrado do curso Master em Direito Constitucional da Universidade de Sevilha, Espanha. Relator, conselheiro Gustavo Hernani. Revisor, conselheiro Manuel Jorge e Silva Neto. Palavra, conselheiro relator. Tem. Posso? Tem. Tá. Então, o processo que está visto em mesa. Senhor presidente, gostaria de fazer uma proposta a Vossa Excelente ao colegiado em relação a esse processo do ad referendo. Não há prejuízo nenhum que ele volte na sessão, que a conselheira Edela Mari deve estar presente na próxima sessão ordinária, porque o período de afastamento dela, por problema de saúde, foi curto.
Então, acho que não há prejuízo algum, manteria então retornaria, voltaria, a perfeito. conselheira Edela Mari no momento oportuno. Então, o processo Então, a gente volta, nem considera... volta não, vai, a conselheira Edela Mari. Perfeito. Então, fica retirado o pregão desse processo. Conselheiro Gustavo, já tem condições? Por favor. Presidente, eu trouxe esse processo ao Conselho por causa só de um detalhezinho que aconteceu nesses autos que eu ainda não tinha visto. Isso aqui é um acompanhamento de afastamento da elaboração de certificação do posto Master lá em Sevilha, né? É o da doutora Elaine Noronha Nasci. Ela se afastou para cursar e depois se afastou para fazer a tese. E ela vem informando que a tese dela foi escolhida para receber o prêmio de melhor tese. E por isso ela não apresentaria a cópia da tese agora, que ela foi dispensada, inclusive, da apresentação oral lá em Sevilha. Eu acho que também porque ela já tem uma pós-graduação lá. Não sei se Vossa Excelência lembra do processo, eu chamei a atenção para isso, era uma segunda pós-graduação que ela está fazendo. E foi dispensado e está concorrendo a essa melhor tese. Mas o fato aqui que me chamou a atenção é que quando ela pediu o afastamento, ela ia fazer uma tese de uma matéria que seria subsidiariedade e proporcionalidade como fontes supraconstitucionais. Seria um exame da legislação lá da Europa em relação à comunidade europeia e internamente na Espanha. E a tese que ela apresentou com o título Estados Débeis, Sociedades Indefesas, um ensaio sobre a fragilidade das democracias na globalização. Então houve uma mudança da tese. Eu não consegui ver o teor dessa tese, que está sendo muito elogiada, que está concorrendo, mas eu acredito que não seja a mesma matéria que ela apresentou o projeto. Mas no caso aqui dos autos, como esse mestrado, inclusive é um mestrado com convênio com a escola, eu entendo que isso não prejudica em nada a pertinência do curso. Porque eu acho que quando a escola reserva a vaga para a gente, independentemente do que se for fazer lá, estando dentro do curso que foi feito, eu acho que supre a necessidade de dizer que não tem pertinência com o Ministério Público. Então, foi mais por essa questão. Eu, inclusive, pedi para ver os autos, porque eu estou estabelecendo um prazo aqui para ela, que eu vou retirar, porque ela ainda está dentro do prazo, porque são 6 meses para apresentar a tese, ainda está no prazo. Eu vou retirar isso aqui, queria até comunicar para o revisor. Mas a minha questão foi só essa, para chamar a atenção de vocês, se alguém entender que isso tem alguma influência, só para não ficar assim. Por isso que eu coloquei esse processo em pauta, depois de se meter ao revisor. Conselheiro revisor? De acordo, senhor. Alguma Só observação? uma consideração. Me parece muito natural essa indicação de um tema antes de começar o curso e depois você... Porque, na verdade, o princípio da subsidiariedade é justamente essa relação entre direito comunitário e o direito do Estado mesmo. E talvez a perspectiva que ela tenha adotado aí no trabalho final, e um trabalho, pelo visto, muito bom, é de transferir isso mais para os movimentos sociais, né, para aquecimento. Então, assim, me parece que está na linha, e eu vejo com muita naturalidade essa questão, então não... Em princípio, eu só queria chamar a atenção, porque já aconteceu em outros casos, para ter o precedente aqui, de verificar. Eu acho normal o colega evoluir no trabalho, ainda mais acompanhado pelos orientadores que tem, e desviar um pouco daquela linha métrica. E como eu não tenho ainda o trabalho, só queria chamar a atenção para isso. Eu ia fixar um prazo, porque eu pensei que já tinha vencido o prazo para entregar os documentos, mas não venceu. Então eu vou só admitir, registrar esse fato e admitir a continuidade do acompanhamento.
Feita alguma consideração? Antes de encerrar a sessão. Sim, por favor. Eu só queria retomar aqui o número 14, já foi 14. Proferido aí o resultado do julgamento, mas só a tipo de aprimoramento, porque eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a licença para afastamento. Né? Tem que ter um cronograma exato do que a pessoa vai fazer, porque assim, se ela conseguiu concluir um ano e o conselho deu 2, tem alguma coisa errada, ou não foi apresentado esse cronograma das disciplinas. Então eu acho assim que a gente tem que valorizar a licença, né? Para que não haja um período além daquilo que é necessário para a pessoa cursar. Então acho que é tipo de comunicação depois da secretaria, só para esclarecer o que houve, para a gente até aprimorar isso aí, né? Esse conhecimento. Hoje em dia o prazo máximo para o mestrado aqui no Brasil é de 2 anos, então não tem como a pessoa ficar 2 anos e ainda depois ter a oportunidade ela tem que concluir no máximo em 2 anos. Isso a tendência é reduzir. Né? Conselheiro Ricardo, eu até agradeço essa intervenção, porque quando houve esse pedido também me causou estranheza. Porque em vários documentos aqui nos autos, acho que depois o conselheiro Gustavo vai falar alguma coisa, eu vou tentar localizar os documentos, ela insistia neste prazo. Esse processo foi tumultuado inicialmente, teve até uma impugnação judicial de um candidato que não teria tido êxito. E ela sempre insistia nessa necessidade do período, falando que essas matérias eram obrigatórias. Aí nessa última manifestação dela, que ela falou que havia concluído. Isso me chamou a atenção também aqui neste processo. Não, e é importante que esse acompanhamento está surtindo efeito, que a pessoa já fica assim, opa, tem que prestar contas. Então, eu também acho muito bom. Isso é que é o mais importante, porque a dificuldade também, aí eu não sei, mas que as pessoas que pedem o afastamento, os colegas que pedem afastamento registram, é que fica dependendo do oferecimento de uma disciplina em cada semestre, e às vezes a mudança de disciplina não dá para botar uma carga fechada do curso todo, do começo ao fim, porque tem algumas optativas, algumas não sei, o que eles alegam muito é isso, ó, nesse semestre vai ser essa que eu vou cursar, mas o outro pode mudar isso, aquilo. Mas eu acho que o mais importante é isso que você destacou, é que terminou o colega, ó, terminei antes e aviso. Isso até eu acho que a gente tem que estar atento. Com certeza, eu acho que esse aumento do acompanhamento, do rigor, do conselho, efetivamente tem surtido efeito. Os colegas estão mais preocupados em passar todas as informações. Teve um problema que adiou o começo. Teve a liminar. Ficou suspenso um bom tempo. E o pedido foi primeiro de lotação provisória, né, em Natal, para ela fazer o curso e trabalhar, mas não tinha ofício vago. Então foi deferido só o afastamento. Vocês querem fazer esse esclarecimento ou não é necessário? Não, eu ainda não achei aqui o documento, mas eu percebi isso, que havia esse elastecimento, insistindo sempre que o prazo seria de 2 anos. Mas com essas considerações do conselheiro Gustavo também, de que inicialmente é muito aberto, não é? Mas, Vossa Excelência quer? Eu acho que eu comi. Não. Tá. Mas eu posso até agregar o voto no compromisso de fazer uma revisão mais tarde, e ponho esse destaque dela que ela havia posto mais e tal. Só antes de encerrar, eu acabei de receber aqui informações e inclusive fotos dos doutores Tiago Gurjão e Tiago Ranieri, com participação ativa e inclusive registradas em ata pela Federação Ibero-Americana de Ombudsman, da excelência da nossa participação lá, e a nossa expectativa é que sejamos aceitos como membros da federação. E registro aqui também a imediata, não só aceitação do nosso pleito, como incentivo feito pela Subprocuradora-Geral da República, Débora Duprá, quando nós fomos levar a ela a nossa intenção de participar dessa federação, que, volto a dizer, a participação era só da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pela Procuradora Federal. Ela não só concordou, como incentivou imediatamente, já encaminhou a papelada, e agora estão os 2 colegas lá juntamente com ela nesse importante evento.
E, obviamente, depois eles apresentarão um relatório que será disponibilizado a este Conselho e ao Colégio de Procuradores, como tem sido sempre feito. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos os conselheiros, a nossa NPT, a ouvidoria, nossos servidores, os colegas que nos assistem pela intranet. Está encerrada a sessão. Término.